convidar o professor Arthur Beltrame, que é o presidente da Fundação Oswaldo Ramos, para dar as boas-vindas a todos, para que nós possamos fazer a apresentação formal do ESPER, que é a variante Ômicron, uma nova pandemia. Pois o ESPER ele é graduado na Faculdade de Medicina de Itajubá. Por tudo isso que ele sabe, ele aprendeu aqui na Escola Paulista, ele fez mestrado e doutorado aqui na infectologia aqui da escola e foi abduzido pela USP, e agora ele é professor titular da disciplina de infectologia da USP, e nós somos muito amigos mesmo, há bastante tempo, muito amigo mesmo, é um prazer contar com o Esper, e toda vez conversar com eles, ele tem assim, sempre a informação mais precisa, e ele está super atualizado. É uma honra conversar com você, Esper, ter você como amigo. Vou passar para o professor Arthur para dar as boas-vindas para você. O professor Arthur é presidente da Fundação Oswaldo Ramos. Bom dia a todos, é um prazer e eu tenho certeza que todos consideram um grande privilégio a presença de tão eminentes infectologistas aqui. Nós devemos muito ao ESPER, que tem nos dado muita atenção também. Evidentemente, ficamos muito felizes com a doutora Bonfá e o doutor Medeiros. Bom dia a todos, vamos conversar. Então, é só para passar um dado aqui que é importante, nos primeiros 150 casos de Covid nos transplantados, nós internávamos 66% dos pacientes, e 60% dos pacientes, e teve 66 óbitos. Agora, nos primeiros 151 casos, nós tivemos 8 internações, teve um óbito até que nós estamos vendo que tipo de variante que é. Então, são duas situações completamente distintas. Agora, nós estamos tendo muito menos problema com os transplantados imunossuprimidos, e até conseguimos terminar o estudo, da primeira fase do estudo do soro, do Butantan lá. Terminamos agora, está terminando hoje, então essa primeira fase já está pronta para ser desenvolvida. E só anunciando mais uma vez, na semana que vem, o Dr. Luiz Eugênio de Mello, que é diretor científico da FAPESP, vai falar sobre perspectivas para o futuro na visão da FAPESP. Então, convite para a próxima semana. Esper, muito obrigado mais uma vez. A palavra é toda sua. Tem mais de 100 pessoas, tem 120 pessoas online, tem mais 20 pessoas aqui assistindo, 20 profissionais assistindo a sua apresentação aqui. E está entrando mais um número grande de pessoas. Você sempre tem um prestígio muito grande quando você aborda esses temas aí. Muito obrigado, Esper. Obrigado, Medina. Obrigado a todos pelo gracioso e amável convite. Aqui, antes de eu começar a falar de duas pessoas que estão aqui. O primeiro é o Bala Eduardo Medeiros, que nós fizemos residência juntos. Embora eu pareça muito mais velho que o Bala, ele é mais velho que eu. Então, quando eu entrei na residência, na infectologia, lá no Hospital do Servidor, uma das razões de eu ter feito infectologia foi porque eu ia fazer cardiologia, sabe, Medina? Aí eu comecei a passar, meu primeiro mês no internato foi na Infecto. Aí tinha uns caras lá que eram uns infectologistas, que eles eram assim os ídolos do hospital. Eles entravam para fazer interconsulta, chegou o pessoal da Infecto, chegou o pessoal e quem era o R4 que estava saindo era o Bala. Então, assim, era uma presença, entrava assim, a sala enchia assim de sabedoria. Então, aí eu falei assim, putz, eu quero ser um dia igual que esses caras aí. Aí eu resolvi fazer infecto. E assim eu fui fazer infectologia, em grande parte inspirado pelo serviço que o Bala era uma das referências naquele momento. Depois aí eu fui seguindo o caminho dele, inclusive, para fazer minha pós-graduação. Então, eu devo muito isso à infectologia do Hospital de Servidor Público Estadual. Minha amizade com o Bala é gigante, desde que a gente se conheceu, nossas famílias são próximas, todo mundo gosta, nossos filhos estudaram juntos no colégio, então vai longe essa história. E segundo, a professora Heloísa, que foi uma das pessoas com mais carinho me acolheu na USP. Quando eu fui para lá, eu era perdido, e quem mais vem cá... Mas não fui eu que te abduzi, hein? Não, esse aí foi o Jorge Calil e o Edécio, fizeram isso. Então, obrigado, Luísa, por tudo que você fez por mim no começo da minha carreira aqui na USP. Não podia ser não podia ser melhor. Tudo que eu tenho vivido aqui na USP é assim, uma coisa extraordinária. Nossa instituição é extraordinária. O que a gente fez sob sua liderança no enfrentamento dessa pandemia foi algo que eu nunca imaginei que eu pudesse viver na minha vida.
Então, parabéns por tudo que você fez, é inestimável a sua contribuição, eu espero continuar contribuindo com tudo que a gente tem feito para enfrentamento dessa ameaça e outras que virão, né? A HC já enfrentou tanta coisa, desde a meningite dos anos 70, depois passou pelo vírus do Rossio no começo dos anos 80, depois aquele atentado em Suzano, depois teve febre amarela, depois teve epidemia de dengue, é um negócio inacreditável, né? Então, as grandes instituições aqui de São Paulo têm esse papel e eu espero que os nossos gestores sempre continuem e reconheçam, inclusive, melhor tudo que as nossas Unifesp, USP, Santa Casa, Emílio Ribas, vem fazendo, né? Isso aqui dá uma conversa longa sobre isso. O Medina pediu para eu preparar uma discussão para a gente falar sobre o Ômicron. Eu perguntei, Medina, você quer que apresente slides, dê uma aula formal? Eu disse, não, eu prefiro mais uma forma de um bate-papo. Então, a razão de não ter trazido slide foi porque o Medina pediu, viu? Não fica bravo comigo, não. Mas o que eu gostaria de fazer é uma reflexão sobre qual que é o fenômeno evolutivo que a gente está testemunhando agora com essa Ômicron, que eu acho que isso é uma coisa extraordinária. Eu escrevi isso na minha coluna da Folha de São Paulo, sem ser nessa quarta que passou na outra, e teve o Felipe Watanabe, fez uma matéria no domingo, abordando esse assunto, que eu tive a oportunidade de conversar com ele bastante a esse respeito, fazer mais reflexões, mas é um assunto vastíssimo que acho que a gente merece a gente pensar um pouco mais. Então, vamos falar sobre o SARS-CoV-2 desde que ele surgiu. Na hora que apareceu um vírus novo na Ásia e foi identificado como um novo coronavírus, foi uma super surpresa para todo mundo, porque todo mundo achava que o vírus candidato para causar uma grande pandemia era um vírus de gripe, e não um coronavírus. Porque os exemplos de infecção por coronavírus que já tinham aparecido antes, que era a pneumonia asiática, 2002, 2003, e a MERS, que foi 2012, 2013, causaram surtos bem restritos. A SARS, ela chegou a sair da Ásia e foi parar no Canadá, em Hong Kong também, onde tem um trânsito grande de pessoas, mas a MERS, por exemplo, fica restrita a pessoas que se aproximam de camelos, que é o reservatório natural desse novo vírus chamado MERS. Então, aí apareceu esse SARS, eu mesmo cheguei a dar entrevista naquela época, disse, não, eu acho que a principal possibilidade é de ser uma doença que ia ficar localizada lá na Ásia e não ia sair de lá. Cheguei até a falar com a Heloísa naquela época, eu falei, Heloísa, você acha que precisa fazer um comitê de crise? Ela falou assim, está tão distante esse negócio, para que a gente vai perder tanto tempo com um negócio desse? Eu falei, eu também não sei. E ela falou assim, olha, ela virou para mim e falou assim, por via das dúvidas, faz o seguinte, começa a montar alguma coisa aqui no HC. Porque a gente nunca sabe, nós temos já uma estrutura de crise bem montada e aí você começa a organizar junto com o pessoal. Assim, viu, deu o que deu, né? Quer dizer, ainda bem que o HC teve aquela iniciativa naquela época, porque a gente conseguiu se prover de material e explodiu. Então, chegou o SARS, e na hora que ele começou a causar infecção, todo mundo começou a aludir. Olha, isso aí vai mudar com o tempo. Mas quando a gente parava para olhar o que acontecia com os outros agentes na história de pandemias no mundo, a gente vê que você não documenta uma situação onde o vírus vai mudando a sua característica fenotípica ao longo do tempo. Então, por exemplo, a epidemia de gripe espanhola teve as ondas, etc., mas foi a mesma epidemia de gripe espanhola que aconteceu nas diferentes ondas, embora a gente não tivesse o mesmo nível de detalhamento do que aconteceu naquela época, que em biologia molecular sequer existia. Em outras epidemias que aconteceram, da gripe suína em 2009, depois também da dengue, que também se espalha pelo mundo todo, a própria Zika que nós tivemos aqui, que causou um número explosivo de casos, o vírus é instável. E aí, em várias dessas discussões, muitos dos virologistas e evolucionistas falavam assim, olha, é sensacionalismo dizer que o vírus vai mudar com o tempo. Tanto é que eu escrevi um artigo na Folha, acho que foi em abril do ano passado, chamado Vírus Estável, para dizer para todo mundo, fica tranquilo que o vírus não vai mudar. Bom, deu no que deu outra vez. Quer dizer, a gente percebeu que essas poucas mutações que parecia
se acumular com o tempo, e o GSAID, que é aquele site que monitora os depósitos das sequências de SARS-CoV no mundo todo, vem monitorando, não mostrava um aumento de mutações significativo. A grande surpresa veio quando apareceram variantes que começaram a se fixar na cadeia de transmissão. Então, a gente fala assim, bom, mas você tem variante que fixa em cadeia de transmissão, pode ser que tenha alguma vantagem evolutiva para o vírus. Aí começou a acender a lanterna amarela. Aí alguém fala assim, não, mas isso pode ser então igual como é com HIV, que é um vírus extremamente mutável, extremamente mutável. Você pega uma pessoa que não está em tratamento antirretroviral, ele tem mais diversidade de vírus HIV do que tem toda a pandemia de Covid-19 no planeta durante todo o período. Uma pessoa. Agora, mesmo assim, o vírus não muda a sua característica em causar a doença, ele é muito parecido. Ele é um vírus que mantém o seu fenótipo relativamente estável. Então, um vírus que muta muito menos com o coronavírus, essas mutações que estavam se fixando, parecia uma coisa muito mais ocasional. Até que a gente começou a ver que algumas variantes tinham um comportamento um pouco diverso. E a primeira delas foi a alfa. Vocês vão se lembrar que naquela época a alfa começou a aumentar tanto na Inglaterra que ela dominou a cadeia de transmissão inglesa. O negócio foi tão... chamou tanta atenção, causou tanto pânico, que vocês devem se lembrar quando os Estados Unidos fechou a fronteira para a Inglaterra. Então, quem estava na Inglaterra não podia ir para os Estados Unidos nem vir. Foi um caos, porque eles estavam com medo da disseminação da alfa. E a alfa já mostrava algumas características de mudança fenotípica. Ela tinha uma capacidade de ser transmitida mais do que a variante de Wuhan, e mais do que isso, ela parecia ter uma chance que dobrava a possibilidade da pessoa ser admitida no hospital com Covid. Muito bem, a alfa dominou a cadeia de transmissão mundial. Então, ela foi tomando aos poucos. Aqui no Brasil, a gente teve introdução, mas na hora que a alfa chegou aqui no Brasil, nós tivemos o fenômeno da identificação da gama, também chamada de P1. Aquela alfa era chamada também de B1-117. Essa P1. A P1 aqui no Brasil, que é a gama, surgiu no Nordeste, no Norte, perdão, e ela foi se espalhando pelo país e dominou a cadeia de transmissão no Brasil. Grande parte dos isolados eram gama. E era um vírus extremamente agressivo. Levava muita gente para o hospital. A gente teve, na concomitância da expansão da gama na região norte, o colapso de assistência em Manaus, foi uma das maiores tragédias da história do Brasil. E com isso foi se criando um ambiente para ela se espalhar, e se espalhou, inclusive, aqui na região, nas outras regiões do país. Aqui em São Paulo a gente pegou a mesma coisa, dominou a cadeia de transmissão na América do Sul. Mas ela não chegou a dominar a cadeia mundial, principalmente na América do Sul. Naquela época também, mesma história, vamos fechar. Teve gente que falou assim, vamos fechar Manaus para não deixar o vírus sair de lá. Bom, deu no que deu, espalhou para tudo quanto é lugar. Aí depois, em meados da metade de 2021, apareceu a variante Delta, que eram baseadas em duas variantes que eram indianas, foi depois da expansão indiana de casos. Aí teve duas variantes dela, uma é essa que dominou a cadeia de transmissão, e a variante Delta tinha uma característica completamente diferente, porque aonde ela entrasse, varreria as outras variantes da cadeia. Então, quando a gente chegou em outubro, agora, passados 2 meses, quase 99% dos vírus transmitidos no mundo eram variante Delta. Mas isso é uma coisa extraordinária, se você pensar. A gente sequer não se tem mais relato de isolamento de variante de Wuhan. Isso sumiu. Então, a variante de Wuhan chegou, desapareceu. A variante Beta, que foi uma variante da África do Sul, chegou, causou um surto, principalmente na África do Sul, alguns casos na Inglaterra, desapareceu. A variante Gama chegou, dominou, praticamente extinta. A variante Delta acabou, limpou tudo. E aí o que acontece?
o Túlio de Oliveira, que é um pesquisador, acho que ele é do Rio Grande do Sul, trabalha lá na África do Sul, começou a identificar uma variante num surto que aconteceu no principal região da África do Sul, chamado Gauteng, que tem Pretória e Joanesburgo dentro dos limites dessa região. E eles começaram a ver uma explosão de casos de Covid. Um negócio explosivo, inacreditável. Hoje, agora eu entendo o que eles passaram, porque a gente está vivendo isso aqui agora. Mas devia ter sido uma avalanche que apareceu lá. E aí eles começaram a sequenciar o vírus e perceberam que se tratava de uma nova variante que foi apelidada dentro dessa nomenclatura proposta pela OMS de Ômicron. Pois bem, a Ômicron, como nunca a gente imaginasse que pudesse ainda acontecer, porque a gente falou, bom, a cadeia de transmissão foi toda dominada pela Delta, varreu num período mais curto que qualquer outra as outras variantes da identificação das vigilâncias moleculares. Num período mais curto, como a gente viu até agora. Então, na África do Sul, com 2 meses, saiu de 0 para 100% dos vírus isolados naquele país. A Inglaterra, aliás, na África do Sul foi 1 mês. Na Inglaterra, bateu 2 meses agora, 100%. E os últimos levantamentos que a gente está vendo aqui no Brasil, está próximo de 100%. Mas lembre-se, aqui a gente sequencia muito menos que a gente deveria. A gente tem uma capacidade de vigilância que é um pouco mais lenta, embora seja boa comparado com a maioria dos países, mas com um número ainda pequeno de amostras. Mas para a gente chegar em 100% quase, num período tão curto, mostra que esse vírus, outra vez, fez um salto evolutivo extraordinário. E por que ele está fazendo isso? Para que um vírus vem se mudando e adaptando e ele vai deslocando as variantes anteriores e dominando a cadeia de transmissão? Acho que é essa que é a grande questão. E aí eu acho que o principal exemplo que a gente tem é dar uma olhada nos coronavírus que causam resfriado comum. Fazer uma comparação com esse Covid, com essa variante Ômicron. Porque eu acho que o que parece-me mais lógico para explicar isso daí é que o coronavírus está buscando o seu caminho na cadeia de transmissão mundial para achar o nicho que ele vai ocupar na perpetuação dentro da nossa espécie. E qual que é o nicho que ele tem que ocupar? Primeiro deles, transmissão quanto mais melhor. Então ele vai mudando e, na verdade, eu acho que do processo seletivo, o que mais importa para o vírus é ele ser mais transmissível. Então o R0, que é a taxa de transmissão para caso secundário, calculado para a variante Ômicron, é extraordinário. Ele saltou de 2 ou 3, que era calculado pela variante de Wuhan lá para trás, para algo que está acima de 9. É nível de sarampo isso daí. Ou seja, a capacidade de transmissão é inacreditável. Só para citar um exemplo, meu filho foi no cinema com 10 coleguinhas numa sexta-feira, todos eles vacinados, um deles já tinha tido Covid. Sexta-feira, até a quarta da outra semana, todos infectados com exame positivo. Todos. Eu não conheço uma doença que tinha feito algo assim antes, uma doença infecciosa. Entendeu? Ou seja, a capacidade que ele fixou dentro das suas mutações para aumentar a sua capacidade de transmissão é sem precedentes. Eu nunca vi nada parecido com isso. Então, ele tem essa primeira vantagem. A segunda coisa é que talvez isso seja relacionado com essa sua capacidade de transmissão, eu não sei, isso é só uma hipótese. A característica da doença mudou. Ela deixou de atacar o pulmão como as outras variantes atacavam, mas causa um quadro catarral de via aérea superior desproporcional. Então, quando a gente começou a ver esses casos, eu e o Bala, principalmente, aqui no meio de dezembro, talvez na segunda semana de dezembro, começaram a aparecer, né, Bala? E era gente com nariz entupido, dor de cabeça, sinusopatia viral, tosse irritativa de via aérea superior.
e febre que não era tão alta mais. Então, era um quadro diferente, parecia muito mais um quadro de uma síndrome viral respiratória alta, aguda, do que a Covid que a gente conhecia. Então, isso pode ser que uma maior capacidade de multiplicação do vírus em via aérea superior, com sintomas de via aérea superior, facilite a transmissão. A outra coisa é que isso também era refletido pela maior multiplicação do vírus em placa de cultura comparado com todas as outras variantes. Então, tem estudos mostrando que a capacidade da Ômicron é 40 a 70 vezes maior na multiplicação em cultura do que a variante Delta, por exemplo, que era a mais transmissível que a gente conhecia. Então, era outro aspecto. Seria um vírus buscando o seu caminho, melhorando a sua capacidade de transmissão. E, finalmente, a gente começou a perceber que este vírus raramente causava a segunda fase inflamatória da segunda semana. Então, no começo, quando eu pegava alguém que tinha qualquer mínimo fator de risco, atendendo com Covid-19, e aí ele chegava, eu faria um exame de sangue geral e, dependendo do caso, já antecipava e fazia uma tomografia. Começaram a aparecer esses casos de Ômicron, muito provavelmente de Ômicron, depois... E aí a gente começou a perceber que primeiro exame normal, primeiro paciente, segundo normal, terceiro normal, quarto normal, quinto normal, tomografia normal, e começa a falar assim, poxa, mudou. E, de fato, tenho sugerido cada vez menos os pacientes a fazer esses exames. Recomendação acaba sendo, para pacientes que não têm risco nenhum, só sintomáticos, fique em casa, acabou. E para pacientes que têm algum fator de risco, no máximo ali um exame clínico para ver o pulmão, para ver como é que está, etc. E se for um de alto risco, aí sim, talvez valha a pena dar uma olhada no pulmão, ter certeza que não tem nada. Mas, de uma forma geral, a doença mudou. E a última característica desse vírus novo. Esse foi impressionante, que eu acho que é o que grande diferencia também e responsável por essa explosão de casos. Chegou uma moça, um rapaz, que queria fazer uma festa, mas ele queria fazer uma festa grande, 1.000 pessoas. Para ter certeza que estava todo mundo protegido, o que ele fez? Ele não só já sabia que ele tinha tido Covid antes, tinha tomado 3 doses da vacina, ele fez um teste de neutralização. Deixa eu ver se eu estou totalmente protegido. 97% de neutralização na semana antes do teste, da festa. Chegou na festa, pau! Covid positivo. E aí apareceu uma outra senhora na mesma semana que queria viajar com as netas, tinha feito um teste de neutralização antes, 96% de neutralização, chegou com sintoma, teste positivo. O que isso converge é que a Ômicron não dá a mínima bola, ou dá uma bola muito pequena, para o fato da pessoa ter anticorpo pré-existente induzido, quer seja por infecção natural pelas outras variantes, quer seja por vacina, na hora de causar uma infecção de via aérea superior. Então, ela tem também essa característica de evasão imune comparada com as anteriores. Então, o que acontece? Chega um vírus com mutações que aumentam sua transmissibilidade, causa uma doença catarral branda, tem uma capacidade de se disseminar por pessoas quase como se fosse num terreno de solo virgem, ou seja, a população praticamente descoberta pelas vacinas, e ela causa essa onda explosiva de casos que bate um pico em aproximadamente 30 dias depois do início dos sintomas. Ou seja, é um negócio que surpreendeu todo mundo. Felizmente, ela não causa uma doença grave, embora a gente tenha que sempre pensar, e discutimos isso antes da aula com Medina, que embora a presença de anticorpos não pareça ser um obstáculo para a disseminação, há muitas evidências apontando que a presença de uma resposta imune, que eu suspeito que seja celular, é obstáculo para desenvolver doença grave.
Então, a gente está nessa situação atual. A gente está vivendo uma onda de Ômicron sem precedentes aqui no Brasil, como em outros países. Agora, a questão é o que vai acontecer, aonde estamos e o que vai acontecer para frente. Aí eu paro e devolvo para a gente discutir. Aonde nós estamos? Nós atingimos o nosso pico da onda Ômicron no Brasil? Bom, isso daria até para falar se mesmo com as dificuldades dos dados que a gente tem no Brasil, a gente pudesse acompanhar o número de casos, já que nós temos problema na realização de testes, problema na notificação e problema na consolidação dos dados. Mas desde o dia 10 de dezembro, nós estamos vivendo uma tragédia epidemiológica brasileira, porque não tem dado compilado pelo Ministério da Saúde mais, depois daquele ataque hacker. Então, nós estamos navegando nesse último mês, que fez aniversário de um mês ontem, absolutamente no escuro. Então, a gente não sabe qual que é a dinâmica que nós estamos vivendo dessa pandemia. A única forma que dá algum indício são alguns laboratórios públicos e privados que compilam o número de casos dentro das suas estatísticas. Só. Então, a gente não tem isso. E a outra coisa, a percepção de infectologistas na linha de frente, ou clínicos da linha de frente, o Bala é um deles, fala assim, meus casos continuam aumentando, meu também. Então, está em expansão. Mas, assim, a gente está vivendo um apagão estatístico epidemiológico que a gente nunca viveu no Brasil. É uma tragédia isso, na minha opinião. Mas a impressão é que, quando você coloca na curva o que aconteceu em Gauteng, na Inglaterra, a gente esteja agora navegando, provavelmente, no que deve se aproximar o pico de saturação dessa onda. Mas não dá para a gente dizer, infelizmente, que a gente está numa situação de ausência de dados. E agora a grande questão é, a gente sabe que isso está dando uma pressão na porta dos pronto-socorros como a gente nunca viu. 5 horas, 6 horas de espera para ser atendido num pronto-socorro aqui. O que está acontecendo da porta para dentro do hospital, que é a grande questão. Então, até a semana passada, nós não tínhamos percebido um aumento de número de casos de pacientes internados de forma significativa. Mas, nessa última semana, algo mudou. Então, a gente está tendo um aumento que está crescendo muito rápido e a gente ainda não sabe a natureza de que isso vai se consolidar. Esse aumento muito rápido é por quê? São pacientes com Covid confirmado, nós estamos falando. Porque nós ainda tivemos a dificuldade toda de ter que passar por tudo isso na onda epidêmica fora de hora do H3N2, do parainfluenza 3 que teve aqui em São Paulo, e de casos endêmicos que também aumentaram em dezembro de vírus social respiratório. Negócio inacreditável. Mas Covid começou a aumentar essa última semana e acendeu uma luz amarela muito forte no estado de São Paulo, vendo que esse número de casos aumentou muito e a gente não sabe para onde ele vai. Então, dobrou o número de pessoas internadas em uma semana e a gente precisa analisar com extrema cautela o que vai acontecer nesses próximos dias. Estamos atingindo o nosso pico e agora vai começar a cair, ou isso vai continuar nesse aumento exponencial? Isso pode significar uma saturação da nossa capacidade. A outra coisa que a gente precisa entender melhor, e isso está em processo, é qual que é a característica desse paciente internado. É o mesmo paciente internado que a gente tinha nos últimos 2 anos ou não? Não dá para saber ainda. Outra vez, falta de dados ainda, a gente está compilando. A impressão que passa é que é um paciente um pouco diferente. Que é um paciente que já tem uma doença crônica, que a Covid acaba empurrando ele para um quadro um pouco mais grave. Mas isso ainda a gente precisa ter mais informações estruturadas para chegar a alguma conclusão. Para começar a pensar de que forma é a melhor maneira mais racional de enfrentar esse tipo de onda. Agora, o futuro é difícil da gente prever, mas olhando para Gauteng, lá já acalmou a coisa. Eles estão 1 mês e meio na nossa frente. Então, a gente precisa ver o que é que aconteceu lá e tentar pegar o máximo de informações possíveis para tomar decisões aqui. A Inglaterra está mais ou menos uns 15, 20 dias na nossa frente, também já estão caindo. Então, a gente tem que entender a dinâmica do Omicron desses países, dar o benefício da dúvida que ondas diferentes acontecem de formas diferentes em diferentes lugares,
A gente também tem que entender, mas isso pode nos ajudar a preparar um pouco melhor. Agora, há um futuro médio e longo prazo, aí está mais em aberto ainda, porque da mesma forma que surgiu uma Ômicron, que era desconhecida há 2 meses, ele não sabe se vai surgir alguma outra variante lá para frente. Aí vem toda aquela discussão qual que é o papel das vacinas nisso. Então, tem muita gente que vem e fala assim, olha, as vacinas não previnem a transmissão da Ômicron. Então, para que vacinas? Vacinas não podem ser obrigatórias. Pois muito bem, o fato das vacinas protegerem de doença grave na Ômicron mostra que elas nunca foram tão necessárias. É possível que o Brasil consiga passar pela onda Ômicron de uma maneira muito mais branda do que países que há uma negação à vacina muito maior. Lá nos Estados Unidos, de cada 3 adultos em algumas regiões, 1 é não vacinado. Na Inglaterra, de cada 4 adultos, 1 é não vacinado. Aqui em São Paulo, nós temos 96% de adultos vacinados. Então, essa situação, a gente tem que continuar insistindo para as pessoas, porque o vírus vai encontrar quem não tomou vacina. Ele vai achar dentro da população onde é que eles estão e vai infectar. Nunca foi tão importante vacinar. Nunca foi. E agora, o que vai acontecer para o futuro? As vacinas têm que aumentar a sua disponibilidade no mundo inteiro para diminuir, inclusive, a chance de aparecerem novas variantes. E a gente tem que começar a repensar quais são as vacinas do futuro. Então, a Moderna, não, a Pfizer anunciou que a vacina contra o Omicron vai estar disponível em março. Em março, provavelmente, a onda já foi. Então, qual que é a estratégia futura? Nós temos que pensar alguma outra coisa. Partir por uma vacina polivalente, como existe, por exemplo, a trivalente ou tetravalente da influenza, e começar a incorporar em plataformas de vacina multivalentes. Achar vacinas que tenham espectro ampliado contra todas as variantes. Criar meios de atualizar a vacina sem depender de estudos de fase 3 ou estudos de efetividade. Então, tem essa discussão em aberto que tem que ser colocada nesse momento, porque a resposta vai ser exigida quando aparecer a próxima variante ali na esquina. Acho que era essa minha visão atual, e a Medina pediu para deixar mais tempo para discussão. Peço desculpas de não ter outra vez trazido slides, mas eu achei que um raciocínio livre assim pudesse atrair mais a atenção de todo mundo do que ficar mostrando o gráfico dessa vez. Então, Medina, está de volta com você. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Só queria registrar o pessoal do SESI e Senai, que trabalha na educação, o doutor Siddhartha, que tem uma equipe médica, está acompanhando junto com o pessoal da educação. Muitas pessoas da educação estão muito preocupadas com a retomada das atividades. Eu queria deixar essa pergunta para você, o que você acha dessa questão? Se deve postergar um pouquinho a retomada das atividades? E outra pergunta, antes de passar, que não tem nenhuma pergunta ainda no sistema, essa variante, ela pode, nos lugares que tem grande dificuldade logística e cultural para fazer a vacinação, como algumas regiões da África, ela pode trazer alguma proteção contra a variante, contra a disseminação de doença que poderia ser mais grave do que essa? Então, eu também gostaria de ouvir a opinião dos demais, mas se eu tivesse que escolher para fazer um evento agora que fosse flexível, é melhor esperar preferencialmente mais um mês, porque olhando as curvas de casos dos outros lugares, nós estamos provavelmente, se nós já não estamos no pico da ocorrência de casos de Covid pela Ômicron. Outro dia me ligaram aí, perguntando a opinião sobre um show de uma artista muito famosa no Brasil, que ia ter um show de 6 mil pessoas semana que vem. O que você acha de adiar? Eu falei, adia. Vai todo mundo pegar. Sobre o vírus Ômicron ser uma nova vacina. Eu preferiria, Medina, ver dados mostrando que quem infectou pela Ômicron tem uma ação neutralizante cruzada contra as outras variantes robusta o suficiente. É possível que sim. Eu acho que
a gente veja que ele sirva também como se fosse, entre aspas, um vírus atenuado, uma vacina atenuada. Mas eu escrevi isso na Folha e falei isso várias vezes. Não acreditem na natureza. Acreditar na natureza como um fenômeno para resolver seus problemas acaba te reservando surpresas desagradáveis. Então, é melhor a gente encontrar outras soluções. Então, o Hélio tem uma pergunta, um comentário. O Hélio Tedesco, você é da sua turma, Esper. Bom dia, Esper. Obrigado pela discussão até agora. Tem talvez seja mais uma curiosidade. Na mídia se divulga, principalmente com dados dos Estados Unidos, que os não vacinados têm uma apresentação mais grave e são mais admitidos em hospitais nos Estados Unidos. A minha pergunta é se essas vacinas de vírus vivo atenuado têm alguma possibilidade de promover uma proteção maior contra a Ômicron e possivelmente outras variantes. E se nessa mesma linha de raciocínio, o estudo que nós estamos fazendo aqui com o soro heterólogo, que também utilizou para imunizar os cavalos o vírus vivo atenuado, se ele também tem essa possibilidade de proteger contra essa variante e variantes futuras. Vamos lá, a primeira parte, vacinas de vírus atenuados. Na história da vacinologia, as melhores vacinas que nós temos são de vírus vivos atenuados. Vacina de febre amarela, vacina de sarampo, vacina de poliomielite, a Sabin. Então, eu acho que, de fato, elas têm, pelo fato de se multiplicarem no hospedeiro, uma capacidade melhor de induzir uma resposta imune mais robusta, multifacetada. Mas o problema é que nós não temos ainda vacina de vírus atenuado para Covid, né? Aí alguém fala assim, mas que tal a vacina de vírus morto? Eu acho que também é uma discussão que cabe, e aqui é a Sinovac, que é a principal delas, porque tem a representatividade de outras proteínas do vírus. E, portanto, você poderia ter uma resposta também mais ampla. Mas, assim, a gente precisa gerar mais dados sobre vacinas de vírus inteiros inativados para entender qual que é a capacidade do soro neutralizante, mas aqui eu quero dizer, principalmente a resposta imunicelular contra a variante Ômicron. E, finalmente, o soro heterólogo de cavalo que está sendo utilizado dentro desse protocolo que nós estamos fazendo, né, Hélio? Depende da demonstração in vitro se esse mesmo soro consegue inativar ou neutralizar o Ômicron. Então, eu não tenho essa informação ainda, mas esse é um dado significativo e importante para a gente ter acesso para responder essa questão de forma indireta, mas com alguma precisão. Esper, nós já discutimos antes de começar a apresentação formal sobre o tempo de isolamento e até a relação com os contratantes, mas tem agora 200 pessoas online, 200 pessoas no total assistindo, e podia repetir essa questão que você já discutiu antes da apresentação, sobre o tempo de isolamento apropriado ou não, 7 dias, e também como que lida com os contratantes, se isso é importante agora ou deixa de ser importante. Você quer responder essa, Bala? Então, vamos lá. Quer dizer, na verdade, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso antes, né? Nós sempre, pelo menos desde o início da pandemia, quando surgiram os estudos que mostravam que o vírus deixava de se replicar, principalmente a partir do 8º, 9º dia, foi estabelecido que, para casos leves a moderados, o tempo de isolamento seria de 10 dias. E desde março de 2020 até há 10 dias atrás, essa foi uma premissa que nós utilizamos durante toda a pandemia com razoável sucesso. A gente conseguiu administrar razoavelmente essa situação. Com o aparecimento da Ômicron, essa disseminação se tornou mais importante
especialmente em profissionais de saúde, muitos casos assintomáticos, coisa que a gente não via na anterior, né, com a Delta, embora claramente tenha aqueles indivíduos que não desenvolvem sintomas, mas com a Ômicron isso parece mais evidente, e até pelos aspectos que o professor Esper já comentou em relação à vacinação da nossa população. Então, nessa situação, muitos profissionais positivos, às vezes ólidos sintomáticos, poucos sintomas, ou mesmo assintomáticos, estavam sendo afastados, e são afastados das suas atividades por 10 dias. Isso levou, né, no mundo inteiro, especialmente Estados Unidos, Europa, a muitos profissionais, a serviços de saúde, terem muitas dificuldades com a sua mão de obra. Então, o CDC reviu um pouco essa situação, não com base em estudos científicos bem definidos. O Esper comentou um deles, né, de cluster, em termos de transmissão, mas outros estudos mostram que o vírus continua replicando, recentemente com o Ômicron, mostrando que ainda você mantém picos virais em torno do 6º ao 8º, 9º dia, mas por uma pressão mesmo de todo o sistema, e a professora Heloísa comentou muito bem, como um plano de contingência, foi reduzido esse tempo, e agora divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério, uma redução para indivíduos assintomáticos, né, que você tem positividade em 5 dias, com uma possibilidade, com um indicador de realizar um teste de antígeno, estando negativo, ele poderia retornar. E aqueles indivíduos doentes, né, com quadros sintomáticos leves, 7 dias. Eu acho que essa é uma orientação que está sendo divulgada, a gente precisa amadurecer um pouco isso, especialmente nas nossas instituições. Aparentemente, isso não está incluído doentes internados, que habitualmente são indivíduos que estão excretando o vírus com maior intensidade, então a gente precisa ter esse cuidado, e a gente precisa rever isso. A própria Anvisa está avaliando, a gente tem um grupo de trabalho junto com a Anvisa, a gente discutiu isso ontem, está avaliando, provavelmente vai sair uma nota técnica nas próximas 48 horas, tentando unificar esses conceitos. Então, eu acho que nesse momento não é a hora de ficar já saindo desesperado com a reportagem de que a gente já implantar medidas, soltando normas técnicas. Eu acho que vale a pena a gente amadurecer um pouquinho, aguardar umas 48 horas, entender qual é a população-alvo dessa situação, para que a gente se sentir um pouco mais confortável nas medidas. Mas tudo leva a crer que o indivíduo que esteja com sintomas leves, que com 7 dias ele realize um teste de antígeno negativo, ele possa sair do período de isolamento. Essa é uma das diretrizes. O Reinaldo Salomão também está presente, professor titular da disciplina de infectologia aqui da Escola Brasileira de Medicina. E tem uma pergunta do Hélio Gene Teixeira, ele é membro do nosso conselho curador, economista, professor de economia na Universidade de São Paulo, está com a mão levantada para fazer uma pergunta. Daqui a pouco ele vai ter um CRM. Ah, sim. Eu agora estou aproveitando carona no nome Hélio para me colocar como uma pessoa inteligente ou erudita. Mas a pergunta é a seguinte, né? Em primeiro lugar, parabéns e muito grato pela ótima e oportuna palestra. O vírus está em todo lugar. Ele tem altíssima capacidade de transmissão e baixa gravidade. A pergunta, são 2 perguntas. Em primeiro lugar, adianta fugir dele? Quer dizer, eu não peguei Covid. A pergunta de caipira, né? Só tem assombração? Não, se está no escuro eu não vou, mas... Então, a primeira pergunta é se adianta fugir. Em segundo lugar, se os mecanismos tradicionais de proteção funcionam. Por exemplo, eu jogo futebol, eu sou o único camarada essa semana que jogou de máscara, né? Como eu não corro muito, eu não preciso de muito oxigênio. Então, mas eu sou como todos aqui, eu sou pai, sou avô, etc, etc, e não quero pegar Covid.
mas eu não sei se adianta, né, aumentar a produtividade. Essa é a questão. Não, a primeira parte, eu queria fazer um comentário que, embora alguns falem que seja um vírus de baixa agressividade, eu não estou totalmente convencido disso. Eu acho que os dados todos convergem, tanto in vitro, modelos animais e séries que estão sendo publicadas, que ele tem menor agressividade, mas não é que ele não tem agressividade. Tem. Segundo, vale a pena correr dele? Eu acho que depende muito do risco da pessoa. Se, por exemplo, meu filho tem 20 anos, está estudando medicina, vê pacientes para lá e para cá, sai com os amigos, ele querer se esconder do vírus é quase impossível. Ele vê paciente, tem contato social, tem mobilidade, etc. Mas eu acabei de internar, semana passada, um senhor de 85 anos, que é pneumopata, que vinha, embora já tivesse sido vacinado, pegou essa Ômicron e está lá no hospital, porque ele está com um quadro pulmonar mais agressivo. Lesão em vidro fosco bilateral, etc. Então, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria tentando me esconder, sim. Então, agora, qual é esse meio do caminho, Hélio? É sempre uma disputa, uma dúvida que todos nós temos. Até que ponto você tem que chegar com essas medidas de proteção, tanto individuais quanto, às vezes, sugeridas, em alguns momentos, impostas pelo Estado, para proteger a população. Isso é uma fórmula difícil, é o motivo da grande disputa política que existe aqui no Brasil. Eu falo que não precisa, outro fala que precisa, você é canalha, você é isso, você é aquilo, você está querendo destruir isso, você é a favor da vida, você é contra a vida, etc. Mas achar esse meio é sempre a coisa mais difícil que existe. Os extremos é fácil de responder. A Ômicron trouxe essa discussão muito mais para um lado de dificuldade de você conter a transmissão do vírus. A Espanha, por exemplo, acaba de anunciar que eles abriram uma força-tarefa para tirar da Covid-19, depois do surgimento da Ômicron, a pecha de uma doença de vigilância obrigatória universal. Eles vão deixar de tentar buscar todos os casos de Ômicron com testes no país, vão notificar por amostragem e por vigilância, e vão tratar como se fosse mais um quadro de uma gripe comum. Mas, para fazer isso, eles estão estabelecendo uma força de trabalho que vai achar as ferramentas para fazer essa transição no longo desses próximos meses. Então, eu acho que a gente, em algum momento, vai acabar tendo que fazer alguma coisa parecida. Se você tem boa saúde, cuida bem, está vacinado com 3 doses, e tem bom acesso a serviços de saúde, eu acho que dá para ainda manter algumas atividades com o máximo cuidado possível. Mas, se você, por exemplo, tem uma doença, estou falando sem conhecer nada sobre você, por favor, é só uma hipótese. Se você tivesse uma doença grave, por exemplo, fosse transplantado, como é meu irmão, transplantado de fígado, eu falo, você não sai de casa, você fica aí até a gente conhecer mais sobre o que está acontecendo. Muito bom. A Érica tem uma pergunta, depois o Miguel, depois o Lúcio, depois o Zé Roberto podia fazer um comentário também. O Zé Roberto é diretor do Hospital São Paulo e também, como o Hospital das Clínicas, enfrentou de maneira muito efetiva a pandemia até agora e agora está lidando com essa nova situação. Érica. Obrigada, professor Esper, pelas palavras, né? Foi bastante interessante e pertinente para o momento. Os dados pré-clínicos mostram também que a infecção pelo vírus Ômicron também é menos grave, né, em camundongos, macacos e etc. E tem alguns dados clínicos em pacientes que foram vacinados e tiveram infecção pela Ômicron, que a capacidade de neutralização aumentou 14 vezes, e para a Delta aumentou 4 vezes. Então, juntando tudo isso, você antecipa que a gente está perto de terminar a pandemia pelo SARS-CoV-2,
E se sim, em quanto tempo você antecipa que a gente vai conseguir realmente ter um controle eficaz dessa pandemia? Eu posso até colocar referência, aqui está no pré-print esse artigo. Eu vi esse trabalho. Não, de fato, eu acho que a gente vai ter uma mudança do padrão da doença depois da onda Ômicron. Mas, como eu disse, eu acho que é muito mais na direção do vírus encontrar o seu lugar, acho, dentro da cadeia de transmissão. Eu acho que ele vai se aproximar mais de um vírus como são os 4 coronavírus causadores de resfriado comum. Na hora que infectar toda a população de adulta, aí vai ser nutrido por crianças suscetíveis que vão alimentando o sistema, né? Então, é isso que acontece com os outros coronavírus. Mas lembre-se o seguinte, viu, Érica? Nós estamos imaginando que o vírus, nós estamos combinando com ele que ele não vai mutar mais, né? Então, a gente não sabe se uma nova variante vai trazer novos desafios para frente. Então, dizer que a pandemia vai acabar com ele, não dá para falar, acho que é a primeira coisa, e quanto tempo isso vai levar também é impossível, mediante um vírus que a gente conhece há menos de 2 meses. O Lúcio, depois o Reinaldo Salomão e o Zé Roberto. Bom dia, professor Esper. Eu queria só emendar nessa mesma pergunta, se não há um risco de ocorrer o contrário, né? Nessa evolução do vírus, como a taxa de cobertura vacinal mundial não é assim tão alta quanto que a gente observa em São Paulo, se essa aceleração da taxa de ataque que sai de 2 para 9, não corre o risco desse vírus mudar de novo rapidamente para algo muito pior do que o que a gente está vendo com o Ômicron. Então, é isso que eu estou falando, você não consegue prever esse tipo de evento, né? Tudo está acontecendo de uma forma muito rápida, né? A gente tem que acompanhar. Veja, aliás, isso eu também escrevi no artigo, você tem que ter o máximo de respeito pela ocorrência, não tem jeito. Esper, emendando aqui no que o Lúcio falou, assim, para quem não é na infectologista, é muito difícil você imaginar que tem um vírus mais eficiente do que esse. Esse é um Fórmula 1. Ele chega primeiro, ele multiplica mais rápido, ele ocupa todos os estacionamentos, todos os receptores, e ele é bonzinho, assim, porque ele só pega da garganta para cima. Em todos os outros, ele eliminou. Ele disputou com os outros e perdeu, e ganhou. E será que vai chegar uma mutação de um que seja ruim e que seja melhor do que ele, que seja uma Fórmula 0, que nem uma Fórmula 2, ou sei lá, que nem muito... Dá a impressão que esse daqui, qualquer outro vírus, não vai ter a mesma eficiência em termos de ocupar os receptores como esse, em termos de multiplicar como esse. Eu sei que a natureza sempre se surpreende, mas isso eu estou falando pergunta de nefrologista, não de infectologista. Não, o que eu queria comentar é que possivelmente você está certo, Medina, mas não dá para, por exemplo, a gente afirmar que já sumiu a variante Delta. É possível que a variante Delta só esteja cobertada durante um tempo e ela volte a crescer um pouco mais para frente. Está tendo uma competição entre essas duas variantes nesse momento, que vai ter um resultado lá para frente que é muito cedo para a gente prever, inclusive. A gente precisa aguardar um pouco mais, né? Reinaldo, depois José Roberto, e depois, por último, o Luiz Juliano. Reinaldo. Oi, bom dia, Esper, Medina, a todos. Esper, um prazer ver você entre nós aqui, falando, te ouvir. Sendo muito pontual, dá vontade de conversar até às 11, né, meio-dia, mas sendo muito pontual por questão do tempo, e dentro dessa casuística que você está falando, todo mundo agora são clusters que você tem um exposto, 8, 9, 10 pegam a doença. Você está entendendo que a gente pode começar a olhar esses pacientes de forma mais sindrômica e depender menos de testes confirmatórios? Ou o que você acha? Eu acho que não tem saída, né? A gente já está fazendo isso, né? Porque não tem... pela força do momento, não tem teste para todo mundo, né? Aliás, teste está começando a virar um privilégio aqui por causa, inclusive para pessoas que podem pagar, porque não estão encontrando nem em farmácias. Aliás, eu tenho 2 pacientes que são responsáveis pela logística da Droga Raia e Drogazil. Eles vieram falar comigo outro dia, disseram que nunca ganharam tanto dinheiro na vida das farmácias vendendo teste do jeito que está saindo agora. Tudo que eles compram tem vazão. E eu acho que a gente já vive um momento parecido como esse. O teste
acho ainda importante para pessoas vulneráveis, a doença mais grave, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, digamos, uma família que tem 4 filhos, um deu positivo, os outros 3 estão tossindo, espirrando, vai tudo no mesmo balaio, não tem jeito mais. Zé Roberto. Bem, bom dia a todos, bom dia, Esper, parabéns pela palestra. Essa é uma preocupação nossa, né? Os dirigentes do hospital, né, Luísa, ficam com a emoção subindo e descendo, né? Acabamos de sair de das outras variantes, com a modificação grande da estrutura hospitalar, e eu, pessoalmente, achava que não ia voltar nada do ponto de vista hospitalar. A gente tem se reunido quase que diariamente com o Edu Bala para isso, mas hoje, por exemplo, viu, Edu? Hoje nós temos 16 doentes internados, confirmados, 16 não, 19, e 16 suspeitos. Já estamos pensando em rever as cortes novamente. Estamos fixando UTIs Covid novamente, o que traz um transtorno dentro do hospital enorme, porque aqui nós não somos exclusivamente Covid, né? Então, preocupa. Eu espero que isso esteja, que ocorra, como o Esper falou, mais 15 dias, mais 20 dias, como foi a Inglaterra, porque senão vai ter um desgaste emocional da equipe muito, muito grande, né? Mas a gente está preparado para isso, não na porta, mas também nas unidades de internação. Parabéns, Esper, foi muito esclarecedora a sua palestra. Obrigado, Medina. A última é do Luiz Juliano, e depois só lembrando, antes da última pergunta, que na próxima semana o Dr. Luiz Eugênio de Mello, diretor científico da FAPESP, vai falar sobre perspectivas para o futuro na visão da FAPESP. Então, quem está envolvido em pesquisa, que depende do financiamento da FAPESP, tem bastante interesse nesse assunto, além do Luiz Eugênio, que é uma pessoa excepcional também. Luiz Juliano. Bom dia. A pergunta é a seguinte: qual a perspectiva do uso do antiviral focando a protease M-Pro desenvolvido pela Pfizer? Acho que é ótima perspectiva, porque é um remédio que diminui a progressão para a doença em 89%, 5 doses, uma por dia por 5 dias, e lá em Nova York, por exemplo, você chega com Covid num posto de atendimento, inclusive em saúde comunitária, faz o teste rápido, pega o comprimido e sai tomando. E eu acho que a gente deveria, de alguma forma, discutir o acesso aqui. Ou seja, largar a mão dessa bobajada de cloroquina e ivermectina, essas coisas que até hoje contaminam a nossa discussão de uma forma absurda, e partir para estratégias de tratamento que forem eficazes como essa. Outra também, eu estava discutindo com o Bala um caso esses dias, um paciente de altíssima vulnerabilidade, chegou na fase bem precoce da doença, imunodeficiente, e a gente estava discutindo, inclusive, o uso de 3 redução de progressão de doença, o New England Journal publicado agora no meio de dezembro, ainda com a variante Delta, diga-se de passagem, mas que reduziu 86% a taxa de internação. Então, para esses casos selecionados, vale a gente avaliar essas estratégias de tratamento com antiviral, sim, na fase precoce. Então, antes de passar a última palavra para você, porque você tem mais um compromisso agora, a reunião de hoje está disponível no YouTube, então pode ser acessado no YouTube do Hospital do Rim. E agradecer a todos pela presença, agradecer o Esper, passar a última palavra para você, Esper. Muito obrigado aí pela excelente apresentação, muito esclarecedora assim, para todos nós aí. Um abraço para você aí, a última palavra é sua. Medina, obrigado mais uma vez, e obrigado também que essa palestra não só ajuda a gente a rever e discutir alguns pontos, mas também celebra a nossa amizade, viu? Porque passar esses 2 anos enfrentando todas as dificuldades que a gente acabou enfrentando juntos, a sua dedicação coordenando o Comitê do Estado de São Paulo no enfrentamento da Covid-19 e
num momento extremamente difícil da pandemia, quando a gente ainda estava em medidas de contenção, isolamento, fechamento, etc., mostra também a sua capacidade e não só como uma pessoa da ciência e da medicina, mas um líder que atraiu a todos ao seu lado para a gente trabalhar juntos. E a nossa amizade que a gente cultivou durante esse ano. Então, muito obrigado mais uma vez. E eu espero a gente estar juntos em vários momentos como esses, preferência com um pouco mais de um ambiente um pouco mais tranquilo do que a gente está vivendo agora.